Meu querido, minha querida, preste atenção. Pare um pouquinho agora, acalme o seu coração e a sua mente, porque o Senhor tem uma palavra muito importante para nós nesta noite. Quero convidar você a abrir na carta, no Evangelho de João. Evangelho de João, na Palavra de Deus, capítulo 14. Nós vamos ler apenas o verso 26 deste capítulo. Evangelho de João 14, 26. Palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos e também a nós. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vou ler mais uma vez. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que Ele aplique esta palavra aos nossos corações nesta noite. Há pouco tempo atrás, uns 2 anos, mais ou menos, nós vivemos um período dificílimo no mundo. Não só no Brasil, no mundo. Um período onde tivemos que nos isolar, nos separar, ficar quase que distantes uns dos outros, impossibilitados de abraçar, de tocar-se, de cumprimentar-se. Todo mundo lembra desse período da pandemia. Como foi difícil, principalmente para nós cristãos, que somos tão achegados uns com os outros, que gostamos de comunhão, que gostamos de estar juntos, louvando ao Senhor, falando do nome do Senhor, ouvindo a sua palavra, não pudemos até mesmo, neste momento, nos aproximar. Tivemos que viver um período separados uns dos outros. Separação não é fácil. Viver separado não é fácil. Lidar com a separação, então, nem se fala. Ainda mais quando se fala não só de pandemia, mas se fala de alguém ou alguma pessoa que é tão querida de nós, amada, tão próxima, íntima de nós, e de repente se parte deste mundo. E você não vai ter mais contato com essas pessoas, com essa pessoa. É difícil? Claro que é difícil. Existem e passaram a existir também, depois da pandemia principalmente, isso aumentou, não é? Existem algumas sugestões apresentadas por especialistas na área que tentam minimizar a dor e o sofrimento da separação das pessoas. Tais como algumas expressões citadas por eles: cuide de si mesmo. Aproveite este momento, permita-se sentir emoções e passar pelo processo da separação, do luto. Evite isolamento, não fique isolado. E não se isole por completo, porque isso vai ser prejudicial para a sua vida, para a sua saúde também. Foque em você, em seus objetivos pessoais. Busque novas experiências, priorize a autenticidade, se reconectando com os seus valores. É momento de você parar, fazer uma reflexão, olhar para si mesmo, ver os valores que você tem na vida. Mas o fato é que o ser humano, meu querido irmão, minha querida irmã, o ser humano não está preparado para a separação e para a morte. Nós não estamos preparados para a morte. Aliás, nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Trouxemos a morte para nós, mas não fomos feitos para morrer.
trouxemos a morte quando desobedecemos a Deus. A raça humana. No texto lido, no texto que acabei de ler, no verso que eu acabei de ler, o Senhor Jesus nos apresenta essa situação, uma situação de separação. Ele está aqui se despedindo literalmente dos seus discípulos. Ele está dizendo para eles: eu vou embora. Chegou minha hora de ir, voltar ao céu, voltar à direita do meu Pai. E os discípulos atônitos, quase que perplexos, pensavam, com certeza: e agora, o que será de nós sem Jesus? Como ficaremos? Mas Jesus, no mesmo texto aqui, no mesmo capítulo, anteriormente um pouco, no início do capítulo 14, Jesus conforta os seus discípulos, dizendo que esta separação não é para sempre. Olha que coisa boa, diferente do ser humano que quando parte para sempre. E nós só vamos revê-lo, se salvo, é claro, no céu, na eternidade. Mas aqui nesta terra não o veremos mais. Diferente desta situação, o Senhor Jesus está dizendo para eles: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E olha, vou dizer mais: eu vou, mas fico com vocês. É um negócio meio esquisito. Como assim? Jesus vai, fica, volta. Como é que é, Jesus? Eu vou, mas vou deixar com vocês o meu Espírito, o Consolador. Aquele que vai conduzir vocês, aquele que vai guiar vocês até que eu volte novamente. Esta é a perspectiva apresentada pelo Senhor Jesus aqui. Diferente da separação humana, o Senhor Jesus, apesar de morrer como homem aqui, ele é Deus também. E ele diz: eu não estou indo embora, eu só estou dando um até logo, um tchauzinho, um até logo. Daqui a pouco eu volto para buscar vocês, para vocês viverem comigo. Enquanto eu não voltar, meu Espírito vai estar com vocês, conduzindo vocês, guiando vocês, amparando vocês. Então, no texto lido aqui, Jesus nos apresenta essa situação de separação e promete aos seus discípulos e também a nós algo impensável e impraticável ao ser humano, que é morrer e voltar à vida. Ele não está falando aqui de espiritismo não, querido. Ele não está falando de falar com mortos aqui não, viu? Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus, que é vivo e eficaz, estará junto com os seus filhos, até que ele volte a este mundo para julgar os vivos e os mortos. Ele está dizendo exatamente isso. Uma promessa preciosa de que Deus nunca nos abandonará. Deus nunca nos abandonará e estará agora presente conosco por meio da vinda do seu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, como assim é conhecido, o ensinador e o encorajador de nossas vidas. João Calvino, o grande teólogo João Calvino, destaca a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo como consolador e guia para os cristãos, tanto para os seus discípulos naquele momento da história, quanto para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer em Jesus vai ter habitando em si o Espírito Santo de Deus. Pelo fato de que o Espírito Santo não só habitará, mas nos ajudará, nos capacitará a compreender a verdade, lembrando dos ensinamentos de Cristo Jesus através da sua palavra, fortalecendo a nossa fé. Por isso ele é chamado de o Consolador, aquele que vai guiar o seu povo, aquele que vai animar o Filho de Deus a permanecer firme na fé. Ainda Calvino destaca que o Espírito Santo, que é o selo e a garantia da salvação eterna, não somente ensina os cristãos, mas os consola, os anima, chama a sua atenção e os capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, dando força para quem precisar enfrentar os desafios desta vida,
principalmente nos ajudando a vencer e a lutar contra as perseguições que vêm sobre nós, sobre o povo de Deus. Por isso, o nosso tema hoje, a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Nosso tema hoje tem a ver com o nosso estilo de vida. Como você tem vivido? Quais são as suas expectativas com respeito à vida? E o que você pensa e o que você tem sentido sobre o Espírito Santo agindo em você? Jesus promete estar conosco, querido, sempre, sempre. Agora, na pessoa do Espírito Santo. E então, não devemos nos atrelar à forma de vida do mundo. Não devemos, como cristãos e filhos de Deus, nos desesperar. Viver uma vida atribulada, desesperada, cansada, desanimada, sem perspectiva de melhora. Não! Há sofrimento no mundo, há sofrimento na vida? Sim, claro que há. Mas Jesus promete estar conosco, porque Ele venceu todas estas etapas. E Ele promete estar conosco e nos ajudar a vencê-las também. Jesus vai nos manter, através do seu Espírito, equilibrados e lembrados dos ensinamentos dEle, que nos animam até que Ele volte para nos levar para viver a vida eterna juntamente com Ele e com o Pai. A importância do Espírito Santo em nossas vidas. O que o texto tem a nos dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o Espírito Santo é importante porque ele é um Espírito consolador. Ele é um Espírito consolador. Olhe para o texto, veja o que diz o texto no seu início. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Consolador, ele é chamado de o Consolador. O papel do Espírito Santo aqui, meu querido, é destacado como indo além de apenas estar ao nosso lado, estender a mão, segurar a nossa mão, nos consolar, nos abraçar, não é? Como a gente faz quando as pessoas estão tristes, com problemas, com dificuldades. O Espírito Santo vai além disso. Ele é aquele que nos incentiva em tempos de dificuldade, que nos fortalece em momentos de fraqueza, que nos conforta em meio às tribulações. Esse é o Consolador, enviado por Jesus a nós, o Consolador. Então, meu querido, nós precisamos falar como o profeta Isaías declara sobre ele, sobre o Espírito Santo, no seu livro, lá no capítulo 61, verso 1 e 2, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas de salvação, libertação e restauração aos mansos. Ali, essa expressão é muito maravilhosa, porque ela diz: Ele me mandou falar da salvação e levar libertação e restauração aos mansos, aos humildes, oprimidos, pobres, que não têm voz nem poder. Essa expressão significa isso. Sendo enviado a curar os quebrantados de coração, a alma que foi quebrada pela dor, pelo sofrimento, pela injustiça, pelo pecado, pela proclamação, libertá-los pela proclamação da libertação da sua palavra proclamada, que vai libertar física e espiritualmente da opressão social, da escravidão do pecado, do medo, dos vícios, da culpa, do desespero, cancelando nossa dívida
E aos cativos ele diz, conforme descreve Levíticos 25:10 também, que fala sobre o ano do jubileu, o ano em que tudo é perdoado. O judeu comemorava, parava naquele ano, porque ele era livre e desimpedido de todas as dívidas. Ele zerava a sua dívida com o governo, zerava a sua dívida com os impostos, porque aquele ano era o ano do jubileu, e por assim se dizer, eram libertados das algemas, libertando de qualquer tipo de confinamento espiritual, emocional ou psicológico. E no verso 2 de Isaías 61, ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor. A inauguração aqui, está falando da inauguração aqui do seu reino na terra, que vai perdurar para a eternidade. O Espírito Santo é quem vai trazer esta esperança. E também a esperança da vingança do nosso Deus, do juízo, do dia em que Cristo voltar e julgar os vivos e os mortos, a consolar todos os que choram, completando a missão dele, trazendo alegria, esperança e alívio para a nossa dor. Este sentimento é o que Isaías expressa no seu capítulo 61, e ele quer que nós também sintamos. O Espírito Santo está sobre nós, Deus está sobre nós, na pessoa do Espírito Santo. Tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus está, meu querido, ao seu lado, te consolando, confortando, animando e guiando o tempo todo. Reconheça a presença constante dele em seu viver diário. Busque sua direção, sabedoria e consolo em todos os momentos da sua vida. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas João, através do texto aqui, ele descreve que Jesus vai mostrar também que a importância do Espírito Santo em nossas vidas tem um segundo significado. Ele não é só o nosso consolador, mas ele é também o nosso ensinador. O Espírito Santo é o nosso ensinador. Olhe para o texto, ele diz assim: e esse vos ensinará todas as coisas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É ele quem nos ensina. O papel também do Espírito Santo é de ser nosso professor, nosso ensinador. Aquele que se dedica a ensinar e a explicar como as coisas são, a esclarecer a nossa mente quando lemos a palavra de Deus, através das Escrituras. Nosso mestre divino, que é o Espírito Santo, nos ensina e ilumina nossas mentes, nosso coração, revelando-nos a verdade, capacitando-nos para compreender os ensinamentos de Jesus e guardá-los. É Ele quem vai fazer com que nós lembremos sempre, animando-nos, lembremos sempre dos ensinamentos de Jesus. É isso que Jesus está passando para eles ali e para nós também. Por meio dele, do Espírito Santo, meu querido irmão, nós somos capacitados a crescer espiritualmente. Somos levados ao conhecimento da palavra de Deus e também a viver de acordo com a vontade do Senhor, que é descrita em Romanos 12:2, que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e o Espírito Santo nos mostra isso através da sua palavra. Lembre-se sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, o Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso professor, é o nosso ensinador, é aquele que nos lembra constantemente dos ensinamentos de Jesus e nos capacita a viver uma vida de fé, obediência e comunhão ao Pai. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos mostra e nos fala sobre uma terceira importância
da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus descreve que Ele é o nosso consolador, que Ele é o nosso ensinador, mas Ele descreve também que Ele é o nosso encorajador. O Espírito Santo nos encoraja, olhe para o texto, e Ele diz: e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma das funções mais importantes do Espírito Santo é a de aplicabilidade e convencimento da palavra de Deus em nós, em nossa vida. Quanto a isso, a nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 1 da Sagrada Escritura, no ponto 5, revela exatamente isso. Eu vou ler uma síntese, porque é um texto muito longo e complexo para entendermos. Você precisa de tempo para ler e absorvê-lo. Mas uma síntese desse texto é o seguinte: sabemos que ela, a Escritura, a palavra de Deus, é a palavra de Deus pelas evidências e evidentes virtudes textuais que se encontram nela, pelo convencimento da sua mensagem e pelo testemunho interno na sua mente, no seu coração, do Espírito Santo que age em nós por meio dela. A confissão diz isso. E você tem vários textos que comprovam isso. Romanos, você tem 1 Timóteo 3,15, 1 João 2,20, você tem João 16, você tem 1 Coríntios 2, 10 a 12. Todos esses textos corroboram, ajudam no entendimento de que é assim que acontece. Quando você lê a palavra de Deus com fé, o Espírito atua e faz com que você absorva, entenda a mensagem. É assim que Jesus diz que o Espírito vai atuar a partir daquele momento em todos os que nele crerem. É, portanto, por meio da palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo e do amor de Deus por nós. Por isso é importante que estudemos a Bíblia. É importante que estudemos e apliquemos a nossa vida com a ação do Espírito Santo. Por quê? Você acha que a nossa igreja, a igreja presbiteriana, dá tanto valor ao ensino da escola bíblica dominical? Porque você vê constantemente os pastores dizendo: venha para a escola dominical, venha aprender da palavra de Deus, venha ouvir Deus falar com você. Deus fala também através do estudo da palavra. Seja ela na igreja, seja ela no seu lar. É importante que você também pratique a leitura e o estudo da palavra em sua casa, com sua família. Temos feito isso. Temos que entender que é necessário para que aprendamos a viver dentro da vontade de Deus. O Espírito Santo, querido, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a manter viva em nossa memória a palavra de Deus, orientando-nos em nosso caminho de fé e nos motivando a viver uma vida de retidão e de santidade. Esse é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, o Espírito Ensinador, o Espírito Encorajador. É Ele quem está conosco hoje, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos guarda. Que o Espírito Santo, Consolador, Ensinador, Encorajador, te fortaleça, te anime, te guie e sempre te lembre que, como discípulo de Cristo, você deve testemunhar deste amor, desta relação com Deus ao mundo, a este mundo caído, a este mundo mau. O mundo precisa ouvir e ver o Espírito Santo em nós. O mundo precisa ver a ação dele em nossas vidas.
O texto de João 14,6 nos revela o quanto é importante a presença dele em nós, em nossas vidas, como consolador, incentivador, mestre, ensinador. Portanto, meus irmãos amados, reconheçamos sua presença constante em nossas vidas. Busquemos sempre a direção dele, a sua sabedoria, o seu consolo em todos os momentos vividos, seja eles quais forem. Que ele, de fato, de verdade, nos guie, nos ensine e nos traga a lembrança, a nossa memória, sempre o conhecimento, o ensinamento de Cristo Jesus, para que pratiquemos e vivamos pela fé, obedientes e em comunhão com o Pai do céu e com a igreja do Senhor. E assim estaremos, então, glorificando o Senhor em todo o tempo, em todo o tempo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e seja reconhecido por nós sempre que abrirmos a sua palavra, a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.